Conheça o nosso evento Avivar. Fala pro seu irmão, você está feliz? Fala para ele, já está mais calmo? Acalmou seus nervos? Já descansou a criança? Quem recebeu a palavra de ontem e guarda no seu coração? Mateus 7,7. Vou convencer você a entrar numa vida de oração. Você sabe que Deus está me usando para convencer você. Você sabe disso, né? Você tem que ser muito grato a Deus pela minha vida, né? Vocês estão me devendo oração, tá? Você tem que orar por mim, tá? Vamos lá? Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Jesus, ele nos ensinou a insistência na oração. Porque ele sabia que a chave mais poderosa, a chave que é a mais elevada no reino, que ele concedeu ao homem na terra, é a oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou uma parábola para os seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Advertindo eles. Você reparou que o ministério de Jesus iniciou-se na oração, continuou na oração e finalizou na oração? Livro de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus ele recebe a graça do Espírito Santo, ele é batizado no Rio Jordão, acho que está em 4:3 agora. Fugiu o versículo na minha cabeça. A Bíblia diz que Jesus orou. Quando ele orou, o céu se abriu, o Espírito desceu. E quando ele orou, quando ele orou, o céu se abriu. Fale, quando eu orar, o céu se abrirá. Volta um versículo. Vocês colocaram em Mateus? Ah, ok. Ok, mas coloca no livro de Lucas. Você tem que ver isso aqui. Cada vez que você lê e relê as Escrituras, ela traz convencimento sobre você. Amém, amém? Fala, quando eu leio, a palavra me traz convencimento. Ok. Está no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, fala, os céus se abriu. Vou te fazer uma pergunta, se você sabe. Por que Jesus foi batizado nas águas sendo ele santo? Sem pecado. Alguém já parou para pensar sobre isso? João Batista falou assim, eu que necessito ser batizado por ti, você vem a mim? Você está falando sério? Não, você está de brincadeira. Não é possível, você está me testando. Mas Jesus, não estou te... Calma. É necessário que a justiça seja completa. Jesus respeitou a autoridade de João Batista na terra. Isso é muito importante. Que Jesus honrou o ministério de João Batista. Ele respeita a autoridade que ele dá aos homens. Porque ele é santo. Ele respeita a si mesmo. Ele respeita a sua autoridade. Uma vez que ele te deu e te entregou a autoridade no reino dele, ele te respeita. Ele te considera, porque ele é santo. Ele não vai contra a própria natureza dele. Vocês estão entendendo isso? Uma vez que você concede a autoridade a alguém na sua vida, você tem que respeitar a autoridade daquela pessoa na sua vida. A santidade, ela exige isso. Agora Jesus, ele foi às águas por quê?
Fala para mim, Kaique. Por que Jesus foi às águas? Para tomar banho? Que falou o quê? Qual é a profecia de Isaías? Qual? Onde está? Eu não sei tá onde não. Então me fala o versículo, que eu não sei, eu quero saber, ué. Jesus ele teve que passar pelas águas. E por que você tem que passar pelas águas? Porque você não pertence mais a esse mundo. Assim como a terra saiu das águas e a criação, a nova criação nasceu, Jesus ele teve que descer as águas, porque ele não tinha mais parte com Maria depois que ele desceu para as águas. Ele morreu para a carne dele. Ele foi declarar: eu não pertenço, eu nasci no ventre de Maria, mas eu não pertenço mais a Maria. A minha condição é totalmente do céu. E ele teve que ensinar um caminho, porque aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ele teve que ir para a água, para mostrar para todos nós, absolutamente todos nós, temos que seguir o mesmo caminho. E no momento que ele desce para as águas, ele sai das águas, ele sai com um selo sobre ele. Uma declaração foi dada a ele só depois que ele foi batizado. Ele foi reconhecido como filho de Deus. Ele precisava passar por esse processo, porque o livro de Romanos, capítulo 1, diz que Jesus foi declarado filho de Deus pelo Espírito de Santidade. Se ele não obedecesse o Espírito de Santidade, ele não seria filho de Deus, ele poderia quebrar um protocolo. Ele poderia quebrar, ele não quebrou nenhuma das regras, nenhuma das leis espirituais. Ele obedeceu todas elas. Então quando ele desce para as águas, ele sai das águas. Assim como a terra saiu das águas e o homem foi feito com barro, ou seja, Deus teve que pegar água e terra e misturar e fazer um molde. Amém, amém? Por isso que o homem é feito de água e barro, é argila. Jesus ele se misturou os elementos da carne com a água de novo. Então, a partir daquele momento, ele já estava debaixo de uma nova condição sobre a vida dele, como filho de Deus. E ele orou, olha agora, eu tenho muito que falar sobre isso ainda, mas não agora não. E Jesus orou, ok? E no momento em que ele estava orando, fala, no momento que ele estava orando, o céu se abriu. Aqui começa um processo que todos nós temos que entender na vida espiritual. A partir do momento que você já saiu das águas, você já tem que estar em oração. A partir do momento que Jesus levantou das águas, ele já estava orando. Por que ele estava orando? Jesus é inteligente, ele é sábio. Alguma coisa tinha que acontecer. Ele sabia que algo precisava receber. Ainda que ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, ele necessitava receber o próprio Espírito do Altíssimo sobre ele. Ainda que você nasceu do Espírito Santo, você teve um novo nascimento, você necessita receber um revestimento sobre a sua carne. Ainda que a sua natureza interna do Espírito, ela pertence a Deus, a sua carne precisa também pertencer a Deus. Por isso que você recebe o Espírito sobre você, para ter a semelhança do Altíssimo, para que o corpo também pertença a Ele. O batismo no Espírito, você entra no, você recebe no. Mas quando você recebe o batismo com fogo, injetado sobre você, com. Agora você presta atenção nos detalhes. E Jesus estava orando, e quando ele estava orando, então, sinal que ele ficou em oração. Quando ele acabou de ser batizado, ele ficou orando. Ele ficou pedindo algo. Ele ficou esperando por algo. E o céu se abriu. Então, a partir do momento que Jesus ele estabelece todas as ações de Jesus, em cada ambiente, se ele falou para a família, se ele falou para as finanças, cada ação que ele teve na Bíblia, estabeleceu no reino uma lei espiritual que nós temos que seguir, nós temos que observar os caminhos do Mestre.
Então, quando ele foi para as águas, ele ensinou um caminho irreversível, incontestável. Como o próprio exemplo, nós temos que seguir agora o mesmo caminho. Quando ele ensinou sobre oração, e a primeira coisa que ele fez após ser batizado nas águas foi orar, porque você não tem uma vida de oração ainda. É porque quando você foi batizado, isso não foi te ensinado. Você não recebeu o evangelho pleno. Nós não olhamos os detalhes, não observamos, não fomos bons observadores das Escrituras. Nós estamos em processo de aprendizagem. Agora significa que a geração, seus filhos para frente, todos que estão ouvindo online essas mensagens, ela vai gerar algo nessa geração. Que todos que vão ouvir você, vão aprender com você, um dia ouvirão você ensinar isso. Terão a capacidade e a possibilidade de entrar no verdadeiro caminho. E você pode ensinar uma verdade para eles maior agora. Então quer dizer, quando você acaba de nascer do Espírito, você sai das águas, você tem que entrar em oração para que o Espírito possa descer na sua vida. Então significa que a oração, ela é a chave que te dá acesso ao reino dos céus. Ela abre os céus. Olha isso, o céu se abriu. Que poderoso isso. Isso não impacta você não? Isso não mexe com você não? Quando você está orando, o céu se abre? Isso tem que mexer com você. Isso tem que cativar a atenção do seu coração. Isso tem que te cativar, te pegar. Existem muitas disciplinas espirituais, mas a mais poderosa de todas elas é a oração. É irreversível. Porque foi a primeira disciplina espiritual que Jesus, após nascer da água, ele levanta com uma nova condição diante dos reinos, porque se ele não passasse no batismo das águas, a sua autoridade estaria incompleta para lutar contra o reino das trevas. Ele teve que respeitar um processo espiritual. Assim como toda a criação saiu das águas e veio da terra, assim todos nós saímos das águas para a terra. Nascemos de novo, por uma nova condição no reino espiritual. Isso é tão poderoso que eu já ensinei isso para vocês, que no satanismo, para a pessoa entrar no satanismo, se ela foi um cristão um dia, ela tem que fazer um desbatismo, renunciar ao batismo, senão os demônios não conseguem se apossar plenamente do corpo daquela pessoa. E ela precisa passar um batismo satânico, um ritual satânico, para que a natureza dela seja aberta para os demônios habitar ali dentro, entrar. Estão comigo? Eu estou ouvindo um somzinho de fundo, quem está ouvindo? Você está ouvindo o som? Não, nesse é o ar-condicionado não, filho. Deve ser do lado aqui. Isso é bom, ficou até um suspense agora para mim aqui dentro. Agora escute, eu vou começar a ensinar para vocês. Pedir, buscar e bater. Vamos lá, pedir. A palavra em grego é eitos. O aitel. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 6, diz assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dará literalmente a vocês, liberalmente a vocês. Ok. Pedir envolve rogar, suplicar e depender da vontade de Deus. Quando Deus ele te dá a condição de pedir, Ele está te ensinando a depender e a acessar. Ele quer que você peça, para você aprender o caminho do acesso. Tudo quando pedir em oração, crendo, já recebereis. Jesus, antes da morte dele, nos últimos sermões dele, no livro de João, ele falou assim: até agora vocês não pediram nada ainda em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele estava ensinando, é necessário que vocês peçam as coisas, para que elas sejam estabelecidas. Por quê? Porque Deus ele é santo, Ele não força a te dar as coisas, Ele quer que você se interesse por elas. Ele precisa que você dê a sua autoridade terrena para que Ele estabeleça a autoridade celestial sobre você. Então quando você está orando, você está entregando a sua autoridade, o seu desejo, a sua vida ao seu Senhor. Você pode dizer que você pertence a Cristo, mas se você não ora, a sua vida está longe da dependência e da rendição a Ele.
Você pode dizer que pertence a Cristo, mas enquanto você não orar, a sua vida não é dele. Você não deu autoridade para ele, você não deu autorização para ele entrar na tua vida. Pode falar o que for contrariar essa palavra. Enquanto a pessoa não ora, ela não entrega. Quando você fala, Senhor, eu te entrego. Quando você não fala, Senhor, eu te entrego meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vontade. Significa, enquanto você não fala, não entrega, ela continua sendo sua. Ela fica debaixo do seu poder, do seu domínio. Mas a oração estabelece a sua vida debaixo do domínio dos céus. Quando você ora, o Senhor te coloca debaixo do domínio dele, para que você entre debaixo da sombra do Onipotente, das asas do Todo-Poderoso. Você terá que orar. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Significa, para que você possa entrar na habitação do domínio de Deus, você terá que orar. Davi era um homem de oração. Porque ele era tão efetivo nas batalhas, nas guerras espirituais, porque ele era um homem que orava. Ele pegou a chave da oração. Você tem que entender que a oração, ela é a maior chave que você tem acesso ao reino dos céus. Por meio da oração você entenderá o que é a verdadeira meditação. Para que a meditação se torne uma disciplina espiritual, você terá que orar. Muitos querem ler muito, estudar muito, acaba caindo pelo caminho do legalismo. Não possui comunhão. Não consegue desenvolver comunhão. Você tem que entender que meditação e oração estão juntas. Eu não posso ler a Bíblia como se fosse algo só buscar somente um conhecimento racional. Eu tenho que ler ela com o meu espírito, com o meu coração. Eu tenho que buscar a vida que está ali dentro, o rema que está ali dentro. Então, você pode ler a Bíblia, você pode até meditar, mas não significa que ainda é uma disciplina espiritual. Ela se torna espiritual quando você se rende à oração. Quando você começa a pedir, Deus me revela a tua palavra. Deus me dá a sua palavra. Você vai ter que orar para entregar os domínios do teu corpo, da tua mente, da tua alma ao Senhor. Por que você tem que orar? Porque na oração você começa a conquista dos domínios da sua carne. Você não está convencido ainda não, né? Enquanto você não entrar na disciplina da oração, você continua apanhando. Você continua ainda sendo dominado pela mente carnal, pela mente natural. Todos os dias há uma necessidade de vocês vencer a dimensão da mente carnal, natural. Por mais que os pensamentos não pareçam ofensivos, por mais que os pensamentos não estejam na categoria do pecado ou da perversidade, mas não deixe de ser carnal. Não deixe de ser humano. Mas você vai ter que entrar numa batalha pelo poder da oração para derrubar o poder da carne na mente. Você tem que entrar na oração até você derrubar os domínios dos pensamentos que tentam tirar você da oração, da presença de Deus. Porque a carne, a mente carnal, ela não quer oração. A mente natural, ela não quer a oração. Até que a tua mente se torne uma mente espiritual e passe pelo processo de Romanos capítulo 12, seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Há uma batalha, uma luta. Há uma guerra sendo estabelecida agora. Que você vai ter que travar uma batalha contra a tua carne, os domínios da mente, das imaginações, dos pensamentos, das suas afeições naturais. E a única maneira mais efetiva de um homem vencer a sua carne é pelo poder da oração. Essa geração canta muito, mas ora pouco. Na verdade, quase não ora, nem ora. Acho que nem sabe o que é oração ainda. Eles fazem reza. Eles andam no falso evangelho da supergraça, está tudo feito. Graça precisa de conexão, precisa de acesso, precisa de canal. Para a graça funcionar, Jesus teve que orar também. Se o mestre dos mestres, o Filho de Deus, o Santo, o Filho de Deus, o seu Salvador precisou orar, por que você não vai orar? Que orgulho é esse ainda na tua carne? Que mentira contaram para você que está impedindo você de entrar numa vida efetiva de oração? Escute os empresários, se rendam mais à oração, não se gloriem no poder econômico.
Proteja e governe a sua vida para que você não caia nos espíritos da luxúria e não seja roubado pelo trono de Mamon. Aprenda a não ser dominado por Mamon através do poder da oração. Todos temos que orar. Não se glorie no seu poder, na sua posição. Para com isso. Isso é do diabo. Isso é animal, é diabólico, é terreno. É sabedoria terrena. A diabólica faz o homem se gloriar em si mesmo. Faz o homem se gloriar no seu poder financeiro. Não, eu trago finanças para a igreja, dou dinheiro para a igreja. O que adianta você dar e não se entregar? Isso não vai te salvar. A sua entrega te salvará, não a sua oferta. Fala, ninguém escapa da regra. Vai ter que se humilhar. Você vai ter que se humilhar. Porque a oração, ela humilha a sua carne. A oração, ela humilha o seu orgulho. A oração humilha a sua ansiedade de fazer. E tu já acorda já no 220, eu tenho que fazer. A oração, não. Tu vai ficar aqui, sua carne sem vergonha. Ah, seu velho homem, tu vai ficar aqui. Fala pro seu irmão, seu velho homem vai ser amarrado na oração. Olha aí. Se eu pudesse falar assim, em nome de Jesus, carne, eu te amarro agora. Rapaz, o problema estava resolvido. Os demônios, eu falo, em nome de Jesus, está amarrado agora. Mas é carne. É mais teimosa do que o diabo. Os demônios se sujeitam ao nome de Jesus, mas você não. Não, tem que falar essa realidade. Eu estou abrindo aqui, eu vou entrar, não está falando aqui comigo. Não, o diabo se sujeita ao nome de Jesus, mas a sua carne não. E Jesus não amarra a sua carne, é você que tem que amarrar ela. E deixou o maior trabalho para você. Mas ele te ensinou o caminho, é cruz. Ele falou como é que você amarra a tua carne. Toma a tua cruz e segue ele todos os dias. Todos os dias toma a tua cruz. Qual é a tua cruz? Qual é a sua cruz? É você mesmo. É o jugo do teu velho homem. Essa é a tua cruz. Não, vou repetir de novo. A sua cruz é o jugo do teu velho homem. É pesada. Vem cá, Joseph. Vem cá, Joseph. Abre seus braços. Aqui, minha cruz aqui. Ó. Por isso que eu escolhi você, Barão. Ou você vai carregar, crucificar o velho homem, ou o velho homem porque vai carregar o seu novo homem. Agora eu quero ver você me carregar agora. E escute muito bem. Ou você crucifica o teu velho homem, ou o teu velho homem crucifica o seu novo eu. Você está me ouvindo o que eu estou te falando para você aqui? Um quer matar o outro, você tem que matar primeiro ele. Senão ele te mata, mata o teu espírito. Sufoca a tua nova natureza. Irmão, isso não é estranho? Não é muito estranho? Você parece que tem duas pessoas dentro de você, às vezes você tem até três quando o diabo está ali, né? Não, na verdade você tem quatro. Aí está o Espírito Santo, está o seu espírito, está a sua carne, sua alma ali, e ainda está o diabo.
Que guerra é essa? Que negócio é esse? É complicado, né? O negócio, né? Deus fez a gente complicado, é verdade ou não é? Não, fala a verdade, é complicado. Eu acho que até os anjos são mais simples do que a gente. Por isso eu sei tanta misericórdia de você. Mas eu acabei de falar uma verdade para você aqui agora. Fala, ou eu vou crucificar o velho homem, ou ele vai crucificar o meu novo eu. Qual você prefere? E a única maneira de amarrar esse valente aí é a oração. Fala pro teu irmão, ficou estreito para você agora. Pode falar, mulher, pro seu marido, você tá ouvindo? Fala pro seu marido, fala, você tá ouvindo, marido? Fala, marido, pra mulher, você tá ouvindo, mulher? E não fica transferindo serviço não, que não dá certo não, hein? Ninguém pode orar no seu lugar não, tá? Eu posso interceder por você, mas não orar no seu lugar. Tá ficando estreito aqui o negócio aqui agora. A palavra eitos é pedir. Ela está na dimensão da oração. De petições, por necessidade, pela vida, debaixo do seu entendimento. Daquilo que você conhece. Dentro da habilidade, das competências humanas que você carrega. Então quando você começa a pedir, você começa a aprender a acessar. Agora você tem que saber como pedir, você não pode pedir de uma maneira desordenada. A Bíblia nos ensina claramente no livro de 1 João, se nós pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos concederá. Ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, tudo que vocês pedirem, lhe será feito. Então tem muita gente pedindo de maneira irregular. Tem muitas pessoas pedindo a Deus, mas elas não estão pedindo com Deus. Então existe uma grande diferença, isso pode acontecer, a pessoa está pedindo de uma forma irregular, errada, sim, com certeza. Então tem a forma correta. Quanto mais você se relaciona com o conhecimento da palavra, e quando você começa a entender que a oração primeiro tem que assentar a comunhão, relacionamento antes das suas necessidades, a tua vida ela muda. Eu sei que nós estamos uma era, nós estamos aqui nessa terra e todos que são pais, são mães aqui dentro, tem muitas preocupações na sua vida e você tem que orar e pedir a Deus muitas coisas. Mas isso não vai solucionar seu problema. Eitos, todo mundo pode pedir nessa dimensão de oração. Ok? Todos podem pedir a Deus e falar com o seu conhecimento diante de Deus. Isso te dá um nível de vitória na oração. Fala amém. Então, eu estou te falando de oração, fala regra de 3. Fala, eito. Ok. É aquela dimensão que todos podem falar e pedir. Se vai ser ouvido ou não é outra coisa. Mas todos temos que pedir. Amém, amém. Ok. Isso é um estilo de oração que eu vou falar para você. Muitos judeus, eles fazem recitações. Ele tem um livro, que eu esqueci agora o nome desse livro, é um livro de orações. Só de orações. Eles têm oração para tudo. Até a oração para tomar banho eles têm. É verdade, até a oração para tomar banho. Eles têm oração para comer, oração do café da manhã, oração da tarde, tudo no livro de oração. E tem oração para família, tem oração para isso aqui, tem oração daquilo ali. Eles têm oração de tudo. É um livro de oração que eles têm. Eles recitam as palavras de oração, eles abrem o livrinho e lê. Esse é o nível mais baixo da oração. Fala, o nível mais baixo da oração é aquele que eu peço com base somente do meu conhecimento. É o pedir sem um relacionamento, sem entender. É quando você pede, Deus ainda por misericórdia, Ele te atende. Todos nós podemos andar nesse nível e todos começamos nesse nível. Você começa a orar com base no seu conhecimento. Você começa a pedir com base no seu conhecimento. Só que Jesus, Ele te deu uma grande dica. Ele ensinou você o que você deve pedir. A primeira coisa que você deve pedir, Ele te ensinou. Jesus disse no livro de Lucas, vê o capítulo para mim agora. Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que lhe dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem.
Eitos. Agora ele está te ensinando, ó, ele está falando assim, vou dar uma inteligência para eles, vou abrir um caminho para eles pedir a coisa mais essencial para a vida deles. Exatamente era isso que Jesus estava orando na hora do batismo dele. Ele estava pedindo o Espírito Santo. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desceu. Ora, se apesar de seres maus, sabeis dar bons, o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, a gente fala pedir, buscar e bater, mas agora presta atenção. Presta atenção. Irmãos, eu vou pelo Espírito, estou sentindo algo muito profundo aqui acontecendo. Estou sentindo algo muito profundo para falar para vocês. Eu sinto a essência e a própria virtude da interpretação do pedir, buscar e bater. Não acréscimo nenhum de sabedoria do homem. Nada, nada meu. Eu estou te falando pelo Espírito. Eu senti quando eu falei agora abrir algo aqui. Olha só. Olha isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Olha atenção. Pedir, buscai e bater. Só que depois ele continua ensinando. Ele vai ensinar vários sermões. Ele vai ensinar o caminho do pedir, de bater e buscar. Ele vai te ensinar algo. Então ele está te ensinando que o que você deve pedir com prioridade na sua vida é o Espírito Santo. E uma vez que você recebe, ele pediu isso quando ele foi batizado nas águas. Então significa que todos os dias, mesmo que você já recebeu, você deve pedir e renovar a sua petição do Espírito Santo. Você precisa mais do Espírito Santo na tua vida. Quando você recebeu o Espírito Santo, a presença de Deus dentro de você, ela veio habitar em você, você recebeu o sopro de Deus em você. Você não recebeu plenitude, você não recebeu uma habitação completa, você não recebeu o Elohim completo em você. Você recebeu somente um sopro dele em você. A presença dele, fala a presença dele. Isso não quer dizer que é ele. Ele vai se revelar em você e vai continuar enchendo você até que você atinja a completitude de quem ele é em você. Então Jesus ensinou agora, o que você deve pedir? Peça o Espírito Santo. É isso que é o que vai ajudar vocês. Porque quando ele vier, ele te ensinará todas as coisas, ele te guiará em toda a verdade. Ele vai direcionar a sua vida nas coisas que você tem que fazer. Então significa que para você ter sucesso nas coisas da vida, não basta somente você pedir por elas, exatamente na causa. Você tem que pedir àquele que pode te ajudar na causa. Espírito Santo, vem na minha vida e me ajuda a vencer essa situação. Tiago diz muito bem para vocês, pedir e não recebeis porque pediram mal. Então tem certas coisas que você está pedindo que você não está conseguindo receber porque você não está sabendo pedir de forma correta. Então significa que você tem que aprender a usar a percepção, a inteligência humana e avaliar as escrituras, porque Jesus está te ensinando algo para você. E observa que ele está sempre nos ensinando um caminho de acesso à plenitude das bênçãos da nossa vida. Olha só o que ele vai ensinar para você. Se você quer que a sua oferta seja atendida, ele vai e te ensina. Deixa anotar, vai, se corrige com alguém que você tem pecado contra ela, essa pessoa contra você, e depois você entrega a sua oferta no altar. Porque não adianta você entregar as coisas que não está e ser bloqueado de receber as bênçãos dela de volta. A sua colheita está impedida porque você está permitindo um impedimento da tua vida por falta de perdão. Então ele está ensinando um caminho para você. Eu quero te abençoar a tua oferta, mas eu tenho que limpar um caminho primeiro em você. Para que eu possa acessar você depois que você me der, eu preciso que o caminho esteja aberto. A coisa está pegando aqui, Deus está falando com você. Então quando ele ensina você a pedir o Espírito Santo, eitos, ele fala, use o conhecimento, use aquilo que você conhece. E ele está te ensinando algo para que você possa aprender o que você tem que pedir como prioridade na sua vida. Então, acima de todas as coisas que você possa pedir a Deus, peça o Espírito Santo para estar sobre todas as coisas na tua vida. Então, vamos lá. Beleza, Senhor, eu preciso prosperar na vida, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso que meus negócios dê certo. Espírito Santo, eu te convido para uma parceria. Senhor, me dá o Espírito Santo para que ele tenha parceria comigo na área dos meus negócios. Espírito Santo, a partir de hoje eu quero que você me ensine a prosperar. Essa é a maneira correta de pedir. Às vezes nós esquecemos de pedir assim. Outra, olha só, olha o seu erro, olha o erro de muitos aqui. Você acha que você já recebeu uma vez o Espírito Santo que você não tem que estar continuamente buscando ele.
Por isso que ele vai te ensinar agora, pedir, mas você busca. Então, uma vez que você recebe, aprende a buscar. Aprende a manter. Aprende a acessar, aprende a evoluir. Aprende a se aprofundar naquilo que você recebeu. Então, uma vez que você pediu, você conseguiu receber, pedir, dar-se-vos-á, você foi dado, aprenda agora a entrar no caminho do buscar. E vou te mostrar agora em grego a diferença. Vamos lá. Fala, pedir e buscar. A palavra buscar em grego é zetel. Ok? Zetel. Significa buscar é investigar, meditar, empenhar-se a descobrir os segredos de Deus. Prescutar. Acessar. Meditar até que você compreenda os segredos de Deus. Esse é o nível do rema, esse é o nível da revelação. Esse é o nível que Deus te convida a se aprofundar no seu relacionamento com Ele por intermédio da oração. Então significa que a oração agora, eu falei a regra dos 3, nós estamos falando a segunda regra agora. Zetel. Empenhar-se em descobrir os segredos. Meditar até que você compreenda as coisas. Ou seja, Ele quer te tornar você mais profundo e mais efetivo na vida, na comunhão, em tudo que você é e você faz para Ele nessa terra. Então Ele vai te convidar, não fique só pedindo e falando. Venha aprender agora. Venha receber através da revelação. Existem coisas na sua vida que somente vão se desencadear na oração quando você pegar revelação. Quando Deus começa a te dar revelação, Ele começa a te dar os segredos. Zetel, procurar até que um segredo seja revelado, até que você encontre o segredo. Então significa que existem certas dimensões do que Deus, para Deus se revelar na tua vida e te entregar certas bênçãos na tua vida, existe uma revelação para destravar um segredo para você. E uma vez que você começa a buscar, agora buscar, você vai ter que usar a chave da oração. E o que é a oração que o Espírito Santo te concede? Oração em línguas. Orar em mistérios. Fala, eu oro em mistérios. Até que os mistérios caiam na dimensão da revelação. Então a revelação está numa dimensão escondida chamada mistérios. Aquilo que está em segredo, aquilo que está em oculto, chamado mistérios. Aí você vai ter que começar a buscar os mistérios escondidos em Deus. Uma vez que você pediu o Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo, agora você terá que se empenhar em zetel, em descobrir os segredos do Espírito, os segredos de Deus por meio do Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, diz que pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele prescuta os segredos de Deus e nos revela. Deixa eu colocar uma base aqui para você poder entender. Nós não estamos falando aqui nesse momento. Eu quero que você eleve o seu pensamento em relação ao que eu estou tentando te ensinar. Tire esse momento as coisas humanas, as coisas do mundo, as suas necessidades humanas agora, nesse momento. Vamos tratar a maior necessidade sua agora é a sua espiritualidade. É o que Jesus estava tratando ali dentro. Jesus já ensinou para vocês, se você buscar o reino do céu, é só justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas que você necessita para a vida será uma consequência. Será um retorno daquilo que você busca e se empenha para com Deus. Ele mesmo te compensará. Ele te recompensará. As compensações de Deus, os grandes frutos de Deus, as bênçãos de Deus virá na sua vida depois que você se tornar efetivo no reino e na presença dele. Aí Jesus falou assim, não andeis preocupado, que o vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam. Então ele está te ensinando para você, busque o reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando, por mais que você tenha muita preocupação, por muita necessidade na tua vida, você não alcança elas por intermédio daquilo que só ficar pedindo, querendo buscar elas. Ele está ensinando você o caminho de buscar. Primeiro, o caminho de buscar o reino do céu e a justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão entregues. Fala, uma vez que eu entro no reino de Deus e ando na justiça de Deus, fala, eu me torno herdeiro. As bênçãos me seguirão. Elas vão te perseguir, não você vai ficar perseguindo ela. Deus não chamou você para ficar correndo atrás da bênção, Ele chamou você para a bênção correr atrás de você. As bênçãos seguirão aqueles que seguem o reino. Irmãos,
Olha só, vou te contar uma coisa muito pessoal, isso aqui é meu pessoal. Estava em oração, de repente eu fiquei bem de manhãzinha aqui. Aí tem uma hora que eu cochilei, entrei para a dimensão do espírito, fiquei tendo visões. Aí depois ele me levava, era como se fosse um edifício muito alto. Naquele edifício aparecia um carro. Eu via a marca do carro, via tudo. Aí o espírito começava a conversar comigo. Aí um anjo trazia o carro para mim. E falava assim, ó, tem um carro ainda melhor para te dar. Mas eu falava, não, mas eu gostei daquele outro que eu estou tirando, aquele ali para mim é melhor. Eu falo assim, olha que aquele ali é mais duradouro, hein? Eu falei, não, mas eu gostei do que eu estou fazendo. Só que ele vinha me convencer que ele tinha algo para me dar, que não era aquilo que eu estava buscando ainda, que ele me permitiu ter. Aí eu voltei em espírito, ele me deixou uma condição para mim, ele se preocupando comigo, com a minha vida terrena. Assim foi na minha vida. Quando eu estava na favela, eu não pensava nem ter carro porque não tinha dinheiro nenhum, era pobre. Aí ele me visita numa noite e fala, estou te dando um carro. Eu quero que você vá e tire um carro amanhã. Ele me visitou numa noite. Naquela noite eu entrei numa batalha espiritual, já contei isso para vocês, e Deus me revelou o carro que era para mim pegar. E na visão existia 2 carros, 2 marcas. Eu falou assim, é esse Corolla que você vai pegar. E eu fui, exatamente aconteceu a propósito daqueles 2 carros, 2 marcas, exatamente, e Deus falou, é o Corolla. Só porque ele me apontou na visão Corolla, porque estava muito além ainda a questão financeira de eu pegar aquele outro. Para mim era mais difícil ainda. Vocês estão me entendendo? Ele sabia que eu seria tentado a pegar o outro. Mas quando você ouviu a Deus, você vai para o lado certo. Aí você não ouve a Deus, você ouve a carne, aí você, eu vou pegar esse aqui. Esse é o problema. Quando você não ouve a Deus, suas decisões se tornam erradas. Você faz as suas próprias escolhas. Vocês estão me entendendo? Agora, eu estou buscando o reino dele aqui. E ele veio me acrescentar as demais coisas para mim. Muitos momentos eu estou lá na dimensão da glória, vendo tantas coisas, daqui a pouco ele fala assim, eu vou te abençoar, vou fazer isso e isso na sua vida. Porque uma vez que você se tornou participante ativo do reino de Deus, dos negócios do Pai, ele se torna também ativo nos seus negócios da vida. Busque o reino de Deus, o interesse de Deus, e depois Deus também suprirá os seus interesses na terra. Fala, a regra da oração. Então deixa eu só te finalizar esse ponto aqui. Fala, o buscar refere-se a entrar em um relacionamento. Pedir você pode pedir e falar, todo mundo pode. Mas buscar é para poucos. Jeremias diz, buscar-me-ão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Ele está te convidando para a dimensão do relacionamento, da comunhão, da intimidade. Ele está te chamando você para descobrir o segredo dele até que você se torne portador das chaves para ir na porta e bater na porta. Para ter acesso aos portais do reino, os portões da Sião eterna. Quando você começa a entrar em oração, você começa a sincronizar na dimensão da Sião. Ele está na Sião eterna. E de Sião ele ordena a bênção. Quando você entra no estado de espírito, você entra no seu Éden. Você pode cultivar relacionamento, você pode usufruir de muitas bênçãos ali dentro, mas ele também te leva para Sião, ele te leva para a sala do trono em Sião. Hoje eu vi a sala do trono, eu estava aqui adorando, eu vi os lugares altos, eu vi os serafins lá em cima, eu estava adorando entre os serafins. Aqueles sons que você vê saindo de mim em algum momento ali dentro, você pensa, de onde está vindo isso? Que gemido é esse? Da onde essa frequência? São frequências altas que o meu espírito conseguiu atingir e soltar elas no reino. Para você talvez não tenha tanto significado, mas talvez ela te tange, te toca. Mas nas esferas espirituais eu estou dando declarações a ele, em línguas de gemidos que eu estou soltando na adoração. Então significa que o seu espírito ele tem frequências que ele precisa ser soltas, alcançadas e liberadas. E na medida que você acessa os reinos do reino, essas frequências começam a ser liberadas. Mas a oração é uma batalha. A oração não é algo fácil. Fala, oração não é fácil. Fala, por quê?
Fala, porque eu não sou fácil. Você é tão complexado, porque por isso que é tão difícil às vezes orar. Tão difícil. Quanto mais complexado que você é, mais difícil que a oração. Por quê? Porque tu fica cheio de pensamento, cheio de batalha na mente, cheio de batalha nas emoções. Então tu vai orar e você começa a guerrear contra as emoções, guerrear contra a mente. É ou não, crente? Fala a verdade. Quem está comigo, fala amém. Deixa eu olhar assim em cima da cabeça, eu vou achar que você é feira, você é satanista. Eu tô brincando só pra brincar, só pra descontrair vocês, tá bem? Peraí, deixa eu ver se ela é feira, peraí. Ou muçulmana, é. Aí, se você fechar assim, é isso aí pronto. Amém, amém? Agora, escute o que eu estou te ensinando para você aqui agora. Para você entrar na dimensão da oração, do buscar, que é Zetel, ou seja, entrar em lugares dos segredos, você vai ter que aprender a passar tempo com a presença de Deus. E escute, isso aqui é uma regra para todos, até para o crente que começou agora. Já falei, foi batizado das águas, saiu das águas, já começa uma vida de oração. Ah, mas eu não sou meio folguetado como vocês. Meu filho, eu só sou folguetado porque eu comecei a orar. Eu também era igual você. Não queria nem saber de ir para a igreja. Orar o quê? Que negócio que minha mãe ora demais, grita demais. Eu tinha vergonha da minha mãe na igreja. Eu tinha uma vergonha da minha mãe pregando, que ela começava... Minha mãe gritava muito pregando. E ela era pregadora pentecostal, da bleia. Era pregadora de congresso, ela. Aí ela esqueceu tudo. Depois que ela veio pro N, esqueceu tudo. Veio pro meu ministério, deixou de pregar, esqueceu, não sabe mais pregar. Fala, Zetel. Buscar. É prescutar até que eu descubra os segredos. Isso fala o nível da comunhão da intimidade. Esse é um nível da oração que todos nós temos que alcançar. Todos vocês têm que alcançar esse nível de relacionamento com o Espírito Santo. Aprender a acessar a sala dos tesouros de Deus para você. Acessar os segredos do coração do Pai. É uma intimidade com o Espírito Santo onde te ensina você que o Espírito prescuta as coisas profundas de Deus e revela a vocês na terra. E uma vez que você começa um relacionamento com o Espírito Santo, a buscar a Deus significa ter fome, ter sede. A ter empenho e compromisso com uma vida espiritual para que você possa vencer os domínios da tua carne. Você jamais conseguirá vencer o pecado e a tua carne e os demônios se você não entrar numa vida de oração. E vida de oração não é para pastor, né? É para todos nós. Não é só para o apóstolo, para o profeta, é para todo crente que está aqui dentro. Se tu é crente, tu vai orar o crente. Fala, crente de verdade ora. Crente genérico só padece, só chora. Só fica... Fala pro seu irmão, para de mimimi. É hora de rungir, é isso aí. Aqui é bom que eu tenho um efeito especial aqui, ó. Eu estou falando com você, eu estou te ensinando, porque eu vou te convencer você a orar. Porque para você começar a orar, você tem que entrar no campo do convencimento, você tem que ser convencido, cara. Como é que eu, velho careca, eu vou orar? Desculpa para os velhos careca aqui dentro, velho, desculpa. Já tô careca, já tô velho, tô cansado, vou orar agora que é a hora de orar. Tua carne tá mais mortificada. Ah, mas não tem a força que vocês têm, não. A oração é dependência, é soltar força mesmo, querido. Ele é a sua força. É Ele que te dá a força. Porque não é na sua força, é na sua rendição. Tem gente que ora que explode. Aí chega em casa e consegue orar 20 minutos. Não consegue ficar sossegado e quieto orando. Que a oração ela exige quietude. A oração fala, exige quietude. Porque ela exige contemplação. Então tem momento da oração que você só vai ficar quieto, só vai ouvir. Ele quer sua carne quieta, fica quieto que eu estou falando com você. A oração tem seus momentos de explosões. A oração tem seus momentos de rungidos. A oração tem os momentos de línguas profundas. Ela tem as variações, as categorias da oração, elas estão ali dentro dessa dimensão de buscar e bater. Já vou te ensinar para você. Mas escute o que eu estou te ensinando. É tempo de vocês buscar. Não só mais pedir.
Você entra aqui dentro da igreja, a maioria das vezes, como um pedinte. Mas é a hora de você começar a buscar, a se tornar participante ativo das revelações dos segredos do teu papai para você. E uma vez que Deus começa a revelar segredos para você, te dar comunhão com você, você começa a se tornar uma autoridade sobre a sua própria carne, sobre a sua própria casa, sobre a vida. Fala, para mim vencer o domínio da minha carne, amarrar o velho homem, você vai ter que orar. Eu vou orar, orar, orar. Coloca aí. Quando eu oro. Essa música é de crente de verdade. Isso se revela a você realmente na oração. E vamos parar de frescura na oração, hein? Você entra lá no teu quarto, você coloca o soaking, eu vou me concentrar, daqui a pouco tá... Tu coloca o soaking para dormir? E é verdade mesmo. Fala pro seu irmão, você vai ter que vencer isso. Fala pro seu irmão, você não depende do soaking, do som, da música. Você vai ter que vencer a tua carne, para de se iludir. Às vezes você está deixando a tua mente fluir, né? E você não está nem orando. E acha que está orando, você não está orando nada não. Você está dormindo, você está descansando. Aí coloca o soaking. Moisés não precisou de soaking não. Jesus 40 dias no deserto não tinha radinho de MP3 para ele não. Porque a oração é só você e Deus. Esquece o lado de fora, esquece o pregador, esquece a mensagem, vai você e Deus se resolver teu problema. Até que tu aprenda a vencer tua carne, teus pensamentos, se render na oração, você ainda não venceu na oração. Agora quando você entra no secreto, você não precisa de celular, você não precisa de mais ninguém, você não precisa de nada, é você e Deus. Aí você fala, carne, chega aí que eu vou te dar uma surra agora. Ela tenta te fazer você apanhar depois. Isso é chamada mortificação. Você mortifica o velho homem na oração. Não tem maneira mais efetiva de mortificar essa carne sem vergonha, não ser pelo poder da oração. Cuidado que a tua carne pode enganar você, hein? Tu pode passar uma hora boa de oração, você sai todo orgulhoso, a tua carne fala, cara, tu orou muito bem, tu está preparado para o dia inteiro. Não preciso nem orar mais. Já consegui. É assim, não é? Fala, Deus. É, não é? É verdade. Aí daqui a pouco você começa a ser golpeado, você tem que orar de novo, Senhor. É verdade. Orar e orar, orar. Quanto mais você ora, nunca será excesso. Oração, se tem uma coisa que nunca vai ser em excesso na tua vida, é oração. Quanto mais você orar, melhor para você é. Até você desenvolver um espírito de oração. Até seu estado interior orar. E você agora vai estar conversando com as pessoas, você está em oração. A sua mente foi convencida e foi vencida pelo domínio do seu espírito. Você tem que aprender o que eu estou te ensinando aqui agora. Eu quero que você preste mais atenção ainda. Deixa minhas 3 regrinhas ali paradinhas. Deixa eu falar sobre oração com você mais. Falar um pouquinho mais sobre oração com você. O diabo vai fazer de tudo para impedir você de orar. O diabo ele quer neutralizar você na oração. O inferno odeia oração. Porque uma vez que você começa a invocar o nome do Todo-Poderoso, você já foi ouvido no reino. Queira você sentir ou não. Não é para você sentir ou deixar de sentir. Você tem que orar e ponto final. Você tem que fazer o serviço até que a tua carne. Você sabe quando você sabe que a oração ela venceu? É quando você conseguiu aquietar na presença dele, clamar, vencer suas emoções, vencer seus pensamentos, vencer suas tribulações e você sair dali com a vitória do quarto. É quando você entra dentro do quarto cheio de ansiedade, já sai sem ansiedade. É quando você entra no quarto cheio de tribulação, cheio de perturbação na tua cabeça, tu já sai agora livre dessa perturbação. Aí significa que você conseguiu orar. Dá glória! Fala, eu orei quando eu venci a carne. É isso a oração. Você venceu. A oração ela tem mais sentido para você do que para o próprio Deus. Ela tem que fazer sentido para você. Ela está colocando você em posição da onde ele sabe que você já pertence a você. Ele já sabe tudo que vocês precisam.
Ele sabe muito melhor do que você mesmo vai falar. Nós sabemos tão pouco que ele teve que te dar o Espírito Santo e a oração no Espírito Santo, para o próprio Espírito Santo orar, porque você é insuficiente na sua mente. Somos tão insignificantes e pequenos mentalmente que não podemos alcançar a plenitude dos pensamentos de Deus para nós. Por isso que ele te deu o Espírito Santo para orar, para gemer. Te deu línguas sobrenaturais para falar em mistério. Aí depois te dá a interpretação para você entender os caminhos dele. Aleluia! Ele diz: os meus caminhos são muito superiores ao caminho de vocês. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu vou colocar vocês na dimensão dos meus pensamentos. Eu vou colocar vocês na dimensão dos meus caminhos. Por isso que ele te deu o Espírito Santo para orar com você. Para orar através de você. Para ensinar você a orar. Para te revelar os mistérios do reino. Uma vez que você consegue começar a vencer o domínio da carne. A mente... A carne, ela é oposta à oração. Escuta o que eu estou te falando para você. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar. Vigiar e orar para que não caia em tentação. Significa vigiar, você tem que aprender a usar o estado de inteligência e percepção. Porque quando a tua mente, a tua carne começar a falar, começar a se movimentar para te tirar de Deus, você tem que vigiar sobre isso. Eu estou vigiando sobre os meus pensamentos. Falo, eu tenho que aprender a vigiar sobre os meus pensamentos. Então você tem que saber quando o pensamento da carne está começando a te mover para fora de Deus. E quando você às vezes começa a entrar na batalha da oração, você começa a entrar no teu quarto, começa a ungir um lugar de oração, o inferno vai ali. Satanás, ele quer te parar exatamente ali dentro. Quando você decide orar, você pode ter certeza, os inimigos vão começar a aparecer. Você começa a orar, o diabo quer te impor derrota nos primeiros 10 minutos. Às vezes você até que vai com um sentimento, começa a orar, daqui a pouco, do nada, você começa a sentir uma apatia, um desânimo. Daqui a pouco você fala: não presta para nada. Eu estou com dor, não aguento orar não. Aí sai mancando ainda. Eu estou com fome, não vou orar não, vou lá comer primeiro, vou comer. Aí esquece de voltar para orar. Não, minha família precisa de mim. Não, eu estou atrasado. Eu tenho que arrumar dinheiro, eu estou com dívida. Aí você vai orar e fica um monte de coisa na tua cabeça. Você sabia que você tem uma boleta para pagar hoje? Aí você continua orando. Daqui a pouco, você sabia que você está atrasado para o seu emprego? Aí você continua orando. Você está com dor, você está enferma. Você não aguenta orar. Ah, não aguento orar, Deus, estou tão enfermo. Deus, tenha piedade de mim, misericórdia. Aí a voz da sofrência começa a falar: coitado. Oh, Deus, você não está vendo que eu estou gemendo? Ah, eu tô dor. Os anjos estão ali assim: desça a espada, não, desça a espada, não. Isso é a tua carne falando. A indução do inferno é provocar esses pensamentos em vocês de desistência, de mentira. Que você não consegue, que você não está sentindo, que você não pode, que você está fraco, que você está enfermo, que está com dívida. Já reparou? Você vai estar na oração, está disposto, daqui a pouco começa. Por isso que o melhor horário de orar é de madrugada e bem cedinho, antes que aquela força automaticamente ative. Você tem que orar antes que a tua carne, antes que o velho homem acorde. Opa, acorda primeiro. Acorda ele, não cauteia ele, senão você... Não, é verdade, porque depois que você está automático e a carne ela começa a operar, tu começa a sentir força. Ah, tu não tem que trabalhar, toma café, tu faz, mas vai orar para tu ver. Tu fraca e começa a dormir. Cara, que negócio é esse, cara? Você está prestando atenção no que eu estou falando para você? Não, tu está cheio de força, tu levanta peso o dia inteiro. Quero ver você ficar 1 hora de oração, de olho no chão. Eu quero desafiar esses musculosos aí que ficam levantando o supino lá, 120 quilos. Vem orar comigo aqui 1 hora. Quero ver você levantar o velho homem nas costas e crucificar ele. Fala: carne, carne, carne. Eu vou te assar hoje.
Mas esse é o jeito de você tomar vingança contra o diabo, matando a sua carne. E você vence o diabo na morte da carne. Você tem mais vitória contra Satanás mortificando tua carne do que lutando contra ele mesmo. Você pode ver no livro de Hebreus, Jesus venceu a morte através de carne e sangue, através da entrega do corpo. Quando ele morreu, ele venceu o diabo. Quando a carne morre, você vence o diabo. Porque ele só pode usar a sua carne. Quando sua carne está mortificada, ele não pode usar você contra você mesmo. E nem pode usar você contra a sua própria mulher, nem contra o seu próprio marido, nem contra a sua própria sogra. Esse aí é o velho homem que está fazendo isso. Você não está entendendo. Tu já viu quando você acorda já no velho homem? Como é terrível? Não quer nem saber de orar? O Espírito Santo está falando, você tem que orar. Estou mal-humorado, estou cheio de problema na cabeça, eu vou pensar em orar. Eu vou lá na igreja depois, eu posso orar por mim. Olha o cajado ali, ó. O cajado está ali. Eu vou usar para bater em você, eu vou usar para você bater no diabo. A oração é isso aí. É sua grande designação. Uma vez que você consegue, olha só, você entra dentro da oração. E se você não vigiar, o diabo vai colocar você para dormir. Aí tu começa a oração da meia-noite. Senhor Jesus, aí você dormiu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. 8 da manhã você acorda. Você passou 8 horas dormindo. Ainda acorda cansado. Tu passa 8 horas dormindo e tu acorda cansado, crente? Você está entendendo como a carne é sem vergonha? Quanto mais dorme, mais cansado você fica. Agora tu já reparou, pessoas que oram de madrugada estão cheias de energia? Porque nós nos conectamos na energia e no poder do Altíssimo. Uma vez que você consegue estar no portal da oração, você tem acesso à unção de fortalecimento, à vivificação espiritual. O teu corpo, meu corpo é energizado. É cheio de energia, Deus me capacita. Eu falei, isso aqui tu acha que eu estou gritando? É uma substituição de energia. A energia da carne sai, a energia do espírito entra no carne. Você está com uma energia espiritual no físico. Não é energia carnal para você pecar. É energia espiritual para você se santificar. Tem que ter uma substituição de energia. Então quando você começa a entrar, fala, quando eu entro no portal da oração, eu acesso o reino de Deus. Eu começo a extrair o poder do Manis. O poder de Deus está na dimensão da oração. Quando você acessa a dimensão da oração, você entra nos lugares onde você tem suprimento, alimento, e você pode vencer o reino das suas imaginações e seus pensamentos. Você pode quebrar a perversidade da mente, os problemas, as perturbações da sua mente, os pensamentos que vêm te atacar para fazer você pecar contra Deus, contra você mesmo. A sua mente carnal ela é derrubada na dimensão da oração. Quando você começar a decidir orar e guerrear por uma vida de oração, você vai ver que você vai ter muito mais vitória sobre a tua carne, sobre os seus desejos. Deus te deu o poder da oração para você trazer a crucificação para a sua natureza humana caída. E uma vez que você atingiu, agora quando você começou a se tornar participante ativo da dimensão da oração, você não é mais a mesma pessoa. E agora eu vou te ensinar isso. Você anda agora na dimensão da transformação e da transfiguração. As suas ações humanas não são mais humanas. Quando você acessa a dimensão da oração, a unção começa a fluir, a glória começa a fluir, a presença está fluindo. Então nesse momento você começa a ser transformado e transfigurado, você começa a ascender no espírito. Você entra em espírito por lugares altos, você sobe e acessa o reino eterno. É nesse momento que a tua carne é transfigurada, que a tua carne é transformada. O poder da mortalidade, da corruptibilidade começa a cair. Os poderes celestiais da incorruptibilidade, da imortalidade começam a se manifestar. A glória eterna de Deus, ela te toma, ela muda teu rosto, a tua força, ela muda. Tu fica com cara de leão, cara de águia na oração. Tu
seu rosto não é mais o mesmo. Você pode observar, quando uma pessoa está fora dessa dimensão, o rosto dela é um. Quando ela está na dimensão de espírito, o rosto dela é outro. Está transfigurado. Fala a verdade, crente. Tem dia que você se olha no espelho e tem que ter vergonha e fala, velho homem. Você não gosta de se olhar quando você está na carne. É verdade ou não é? A não ser se você estiver na vaidade da carne. Vai nessa, vai te pegar, playboy, vai te pegar. Pegar playguio, vai pegar você. Agora escute. Quando você está na dimensão da oração, você acessa o poder dinâmico de Deus, você está transfigurado. O seu rosto tem luz. O diabo não consegue se associar com você. Sua mente fica cheia de luz e energia. Os pensamentos de Deus começam a fluir dentro da sua dimensão da mente. Seus olhos mudam, sua frequência de ouvido muda. Você não fica ouvindo voz de espírito geracional falando na tua cabeça. Você não vai ficar ouvindo aquela voz, eu sou fracassado, eu não consigo, eu não posso. Você não vai ficar ouvindo a voz do orgulho que eu não preciso orar, eu vou conquistar, eu vou fazer do meu jeito. Você vai ouvir a voz do Espírito. O Espírito flui. Sabe, quando você começa a entrar no quarto de oração, você tem que encontrar o teu Espírito. Ele está aí. Você tem que encontrar o Espírito. Você tem que entrar na frequência do Espírito, na conexão com o Espírito. Então quando eu estou orando, a minha mente tenta me pedir, os problemas começam a passar na cabeça, a opressão ela vem, o cansaço vem, mas eu continuo orando. Eu começo a puxar o meu espírito, começo a cavar dentro de mim, eu começo a buscar dentro de mim, eu vou puxando a minha mente, vou puxando meus pensamentos em Cristo, eu vou declarando isso, daqui a pouco eu acesso o espírito da minha mente. Efésios capítulo 4, versículo 23, vos renoveis no espírito da vossa mente. Quando o espírito da minha mente, ele entra em conexão, eu acho ele, eu conecto com o pensamento do espírito, meu espírito começa agora a tomar primazia. É nesse momento que o portal se abre, pá! Você encontrou o seu espírito, mas você tem que procurar para escutar. Então quando você entra em oração, é necessário você começar a buscar. Busque o seu espírito. Chame ele. Chame o seu espírito. Fale em mistério. Então quando você começa a achar o seu espírito, a oração verdadeira começa a fluir. Primeiro uma luta. Qual é a luta? Sai, Satanás. Sai, carne. Cala-te, pensamento diabólico. Cala-te, velho homem. E você continua batalhando. Às vezes 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos você já acende no espírito. Quando você começa a entrar na unção, na presença, o fluir começa a vir. O fardo pesado da oração sai. O jugo do velho homem começa a ser quebrado. O fardo pesado da carne começa a sair. Agora você começa a fluir. Aí vem oração, adoração, altos louvores, línguas celestiais. Você começa a entrar numa outra dimensão de línguas. Quando o jugo do velho homem está sobre você ainda, você fica em línguas. Aí o jugo vai caindo. O jugo vai caindo. E você continua adorando. Você está vencendo a si mesmo. Você está vencendo a sua carne. Quando você vence a batalha na oração e submete a tua carne ali, você sai sem um jugo dela. Então você tem que consagrar um lugar de oração na tua casa. E não adianta ficar colocando manto profético, colocando talite na cabeça, que isso vai te ajudar a orar, que não vai te ajudar a orar nada. Isso é carne. Carne. Fica cheio de misticismo, fica colocando até símbolo, apito 4, faz isso aqui, coloca manto profético, coloca Israel. Só falta pegar um leão de verdade e colocar no quarto. É bom que ele gosta de carne, vai começar. Se tiver na carne, coloca quadro de leão, coloca quadro de água, meu querido, isso não vai te ajudar a orar. Isso distrai você. Aí tu fica lá fazendo uma reza, igual os católicos fazendo aqui, ó. No terço aqui, ó. Aí tu fica no leãozinho, fica lá no talito.
Mas eu falei, esquece esse talite, vai orar, meu querido. Pô. Fala pro seu irmão, vai orar. Para de miticismo. Para de rezar. Oração é subordinar o jugo da carne, quebrar a carne. Primeiro tu entra na oração para quebrar a tua carne. Depois para vencer o diabo. Depois para entrar na intimidade da comunhão com o Pai. Fogo em você. Fogo em você também. Fala pro seu irmão, fogo. Fala, sua carne vai sair queimada hoje. Tua batata está assando, teu lombo já foi cortado, tua carne já foi vendida. Hoje vai ser culto do churrasco aqui hoje. Vai queimar essa carne aí. Vai ter que sair assado do espírito. O fogo vai descer em você hoje. O altar dele vai ser santificado. Fala, meu altar vai ser santificado. Glória a Deus, o meu altar vai ser santificado. Glória a Deus, aleluia. Vai ser o pai. Fala igualzinho você. Você é o mineiro? Cearense, vamos fazer o cearense. Fala, oração. É sua designação. Você sabe que agora você tem um compromisso com você, com Deus. Você no mínimo vai ter que orar entre 1 a 2 horas por dia. Menos do que isso você não vai poder mais. Jesus, ele colocou uma regra. No mínimo, vocês não puderem orar nem 1 hora, vigiar 1 hora de oração comigo. Vigiar e orar para que vocês não entrem em tentação. Eles estavam no momento da tentação que a carne ia falar alto. O diabo estava vindo para tentar todos os discípulos. Ele falou assim, vocês vigiem e oram. Vigiar e orar para vocês não caírem em tentação. Ele voltou para a oração. É isso que eu estou falando para vocês. No mínimo você vai ter que batalhar 1 hora de oração. Separar 1 hora do seu dia para orar. Senão você não vai aguentar a batalha. Desculpe, você não está vencendo o pecado se você não está orando. Você não está vencendo a vida se você não está orando. Você não está crescendo espiritualmente se você não está orando. Você não vai avançar se você não decidir orar mais. Fala, é tempo de eu batalhar agora. Você tem que entrar na batalha da oração. A oração não é fácil, mas ela é gloriosa. Uma vez que você consegue entrar na dimensão dela, você vai vencer o reino da sua carne. Você vai ver que seus sonhos vão começar a mudar. A sua vida começará a ser transformada. Fala, pedir. Buscar. Fala, bater. Terceira regra, bater. Regra dos 3, hein? Bater, crow. Essa palavra em grego representa o nível do acesso. Fala, depois que eu tenho insistência, eu entro no nível do acesso direto. Você começa a aprender sobre as portas do reino. Você não está mais debaixo pedindo. Você já não está mais num caminho buscando, porque você já encontrou o caminho. Agora você está na porta. Agora começa. Esse aqui é para os maduros na oração, que amadureceu na oração. Você tem acesso aos portais do reino. Você conhece os reinos. Você vai entender que o que eu vou te explicar aqui para você. O bater significa que você já conhece o caminho. Você já acessou um lugar. Agora você tem acesso à porta. Você pode ir direto na porta.
E o Senhor está convidando vocês a este nível de oração na vida de vocês. Se torne possuidor dos portões que Deus quer dar para vocês. E uma vez que você tem acesso à porta, você já tem um acesso direto, instantâneo, está ali diante de você. Eu chego diante das portas do reino porque o seu acesso me foi atribuído na minha vida revelações, anos de busca na presença. Eu tenho acesso à porta da prosperidade. Eu tenho acesso à porta do poder. Eu tenho acesso à porta do 5 ministério. Eu tenho acesso a muitas portas no reino. Porque eu me tornei digno dessa dimensão. Eu ensinei para vocês ontem. Se vocês ontem, o que o Espírito nos ensinou aqui ontem foi maravilhoso. Uma vez que cada dimensão, lembra? Água no tornozelo, água no joelho, água na cintura? Fala, para cada dimensão há um aprofundamento nela. Quando você chega no terceiro estágio, água na cintura, você chega na hora de mergulhar e falar algo que não podia passar mais andando, mas somente a nado. O Senhor Ele te dá o acesso a ser possuidor, um governante naquela dimensão. Você se subtrai dali e dá para outros. Você se torna abundante. As portas do reino começam a se abrir para vocês. João estava recebendo revelações extraordinárias na ilha de Patmos. De repente, ele disse: uma porta no céu se abriu para mim. E uma voz me disse: vem cá e suba aqui. O reino, quando você se torna habitante da dimensão do reino, fala, eu tenho que me tornar habitante na dimensão do reino. Aqui que eu quero que você pegue o ponto. Você tem que habitar na dimensão da oração. Você aprendeu acesso a ela. Então quando eu vou orar, eu já oro com base dos meus acessos, daquilo que eu procurei, que eu encontrei, que foi dado os segredos. Os segredos são as chaves que Deus deu para vocês e nas portas. Então quando eu vou orar, eu não estou como um pedinte, como alguém que não sabe nada, como alguém que está aprendendo ainda. Quando eu vou orar, eu não estou é raro o momento que eu vou como buscar. Eu encontrei. Mas há momentos que eu tenho que buscar certas coisas. Então eu paro para me dedicar um tempo a buscar, a entender o que Deus quer de mim. O que Ele quer me revelar de novo. Então eu entro na dimensão do buscar. Mas aquilo que eu já sei, aquilo que eu já encontrei, aquilo que eu pedi, recebi, aquilo que eu busquei, eu me aprofundei, eu entrei na dimensão das portas. Eu vou direto ao meu acesso. Fala, eu preciso aprender o acesso direto. É isso. Quando você está desenvolvendo ainda a dimensão da oração, e está desenvolvendo um espírito de revelação na sua vida, sabedoria e revelação, o rema está trabalhando, as revelações estão trabalhando, você está em uma fase da oração na sua vida. Eu passei por essa fase por muitos anos. A oração demanda tempo. Todo o processo de transformação demora tempo. Você não cresce do dia para a noite. Você nasceu, você foi sendo gerado bem tua mãe, você nasceu um bebezinho, você tem que passar por um processo de evolução. Demorou anos para você ser essa criatura que você é agora. Você está me entendendo? O processo espiritual da mesma forma. O seu crescimento de estatura de espírito é o mais importante que as suas estaturas humanas. Deus primeiro me fez crescer em espírito, para depois eu crescer como um homem e na terra, diante dos homens. Antes de Deus me mostrar e me ensinar as coisas desse mundo, antes de Deus me dar o governo daqui, governo financeiro, governo disso, governo daquilo, Ele primeiro me deu o governo da presença dEle. Eu encontrei meu tesouro mais precioso, encontrei a comunhão na presença dEle. Eu passei anos me relacionando e conhecendo a presença dEle. Antes dEle me dar as coisas, Ele me deu a si mesmo. Então significa que antes de você querer as coisas, queira Ele primeiro. Você já passou muita coisa na tua vida, você não vai errar mais o caminho, pelo amor de Deus, hein? Não vai seguir outro evangelho além do que eu estou pregando para vocês. Isso já é anátema, hein? É anátema, hein? Se você está seguindo outro evangelho além do que eu estou te pregando aqui, meu filho, não é o evangelho de Paulo, não.
Eu sigo o evangelho de Paulo. Eu recebi uma fé, algo ali dentro. Deus me entregou ali dentro. Quando a primeira epístola de Paulo Deus me entregou foi a epístola de Efésios. O anjo me entregou no reino do Espírito e me deu acesso à epístola de Efésios. Ela abriu para mim e apareceu o nome Efésios, eu entrei dentro da dimensão dela. Eu peguei a fé de Paulo. Já estamos transitando a mensagem aqui, já vou transitar para outro ponto agora. Agora eu vou te ensinar agora aquilo que vai atribuir um poder muito grande na tua vida a partir de hoje. Vai elevar o seu nível de conhecimento sobre fé. Que nós vamos precisar avançar na dimensão de fé aqui agora. A oração ela cresce e ela depende da fé. Fé depende de oração e oração depende de fé. No reino uma coisa está conectada à outra. Lembra que eu falei sobre os dons para vocês ontem? Uma vez que você recebe o dom da profecia, já está dentro de você um pacote, vai descortinar os dons para você. Glória, aleluia. Você não tem que parar no dom da profecia, você tem que ir para o discernimento de espírito. Você vai para a interpretação das línguas e interpretação de línguas. É você que tem que ter zelo dos dons do Espírito. Paulo tem que ter zelo. Buscai com zelo, com dedicação. Você está comprometido com isso ou não está? Então não tem uma outra forma melhor de que buscar os dons do que a oração. É na oração que eu encontrei os dons. Na oração eu encontrei aquilo que eu precisava para matar meu fome. Na oração eu encontrei os recursos necessários para vencer minhas fraquezas. Orando que você aprende a orar. O espírito de oração te ensinará a orar. Entende? Uma vez que você começa a ser fiel na dimensão da oração e a buscar a Deus, ou entra na dimensão do buscar, você criou um vínculo com o Espírito Santo. Quando você estabelece um vínculo com o Espírito Santo, a pessoa dele se revela a você. Você não é mais uma pessoa comum. Você está na dimensão da transformação e da transfiguração. A oração te transforma e te transfigura. Jesus ele subiu o monte para orar com seus discípulos, ele se transfigurou diante dos seus discípulos. Meu filho, um dia, acho que Deus vai dar a oportunidade de vocês verem eu transfigurar na oração. É terrível. Quando nós somos tomados, às vezes a mover profetas, nós somos tomados, e os homens de oração, às vezes vão para o monte e começa o mover da oração, a gente entra na dimensão da transfiguração. Eu fiquei horas no mover do Espírito, dançando no Espírito, pulando, dando cabalhota em cima de pedra, em cima de altar. Interrupto. O pessoal falava assim, meu Deus, o que está acontecendo com a poça do Senhor, meu Deus. Ele chegava a ficar com medo. Eu estou falando sério, diante de Deus, sem orgulho, isso aqui, sem orgulho não. Só estou te ensinando algo para você. Eu dava cambalhota em cima de pedra, nem sentia. O anjo me tomava dar mortal, coisa que humanamente, naturalmente, eu não consigo fazer aquilo não. Meu filho orava com a perna para cima, botando bananeira no chão. Eu estou falando sério. É que não tem. Você estava comigo? É verdade, né? É verdade, né? É verdade. Ele estava comigo no monte. Então vê um poder da oração tão forte que você transfigura os movimentos do Espírito que você quer fazer com a carne. A carne começa a fazer os movimentos do Espírito. Eu vejo meu Espírito pulando, daqui a pouco estou assim. Eu falei, rapaz, ainda bem que eu não me dediquei à luta quando era criança. Sinceramente, ainda bem que eu não aprendi a dar crise mortal mais alto. Não, eu daria. Diante de Deus eu daria mortal. Eu já fiz coisa doida. Mas é isso aí mesmo, estou te falando sério. Rapaz, esse é o poder da transfiguração que a oração te traz. É um poder que vem súbito sobre você e te toma teu corpo. É o que acontece com vocês quando vocês estão tomados pelo poder da oração. Você é uma pessoa quieta, tranquila, mas quando você está na oração... Aí você está quieto, você está orando. A oração começa a tomar o poder da transfiguração. O fogo. Aí a natureza de fogo desperta. Daqui a pouco você começa a ficar incendiado. Eu estou queimando, estou pegando fogo. Daqui a pouco tu começa a correr. Estou pegando fogo. Daqui a pouco teu rosto começa a transfigurar. Daqui a pouco... Você começa a rugir. Fala a verdade, ela é esquisita quando está transfigurada, não é? Meu Deus, só quem vê.
Só Deus acha isso bonito. A gente acha estranho. Só os anjos acham bonito isso aí, Deus, a gente não. Amém, amém? Você vai transfigurar ou não vai hoje? O poder de Deus está vindo para se aperfeiçoar em vocês. Hoje é para te ungir. Eu tive visões com vocês tomados no fogo aqui dentro. Só segura mais um pouquinho. Eu vou te abençoar. Nós vamos todo mundo aqui hoje nadar no poder, pular, orar aqui na patear. Hoje você não sai sem uma mãozada santa na tua cabeça. Eu vou ensinar algo para vocês que eu aprendi, que isso é maravilhoso. O Senhor me deu uma condição. Quando você é fiel na sua fraqueza, no seu pouco, você começa a orar. O Senhor envia anjos da oração. Você vai começar a orar, o seu anjo vai chegar e vai te tocar assim você. Aí você começa a sentir o que você está sentindo agora de mim. Como se eu mesmo, um próprio anjo estivesse tocando. Ele toca na sua carne, ele faz a sua carne estar para o reino do Espírito. Quando você é fiel à oração, os anjos começam a batalhar junto com você na oração. Ele fala para vocês: vocês não estão sozinhos na oração. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ajudar vocês. É isso que acontece comigo. Não é só uma dependência, não é só na força, não é na força da minha carne. Há momentos que eu preciso que os anjos venham me ajudar na terra. E eles começam a me acender na oração, me levantar meu espírito. Então, às vezes, é o momento que eu estou orando, só sinto daqui a pouco aquele fogo. E eu começo a liberar meu espírito. Eu ouço falar, libera o espírito. O teu anjo veio te buscar. Quando começa a acontecer isso aqui, o teu anjo veio te buscar para o lugar alto. Você acessa o portal do reino. O fogo te toma e você sobe para lugares altos. O seu espírito começa a subir. Você começa a subir acima dos demônios da carne. E o espírito começa a liberar. E começa o fogo. Sareia radácia. Escandria vastia laia, 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 laia. A sua mente não vai te roubar mais do poder da oração. E começa a ser gerado em você o fogo hoje na rádia. Você vai começar a orar com o rio no dentro do teu ventre. Naratias cavalha da calavada. Preta da raia da raia. Você vai transfigurar. A imagem do velho homem vai sendo quebrada, destruída. E a imagem glorificada da semelhança do Altíssimo começa a se manifestar sobre o teu corpo, o teu rosto. Você começa a mudar, seus pensamentos mudam, a força do teu corpo muda, a enfermidade começa a sair, a fraqueza começa a sair, as tentações, as imundícias da carne começam a ser purificadas, limpas. Erevaria taraga araçoia, esquerias queneria tarida, escarida araçara. Mareia, escoverei, escaravará. O senhor orava igual uma criancinha, mas agora você vai orar como o leão. Você vai orar no profético como águia. Sereia da lária. Peregada, escapará, escapará, esquediria, escanéria, párias arredra. Começa a orar agora. Esse é o nosso evento Avivar. Momento de palavra, unção e avivamento com o apóstolo Robson Martins, que vão marcar a sua história. Não perca essa oportunidade de viver dias sobrenaturais na presença de Deus.